Sua história. Sua vida. Interpretadas a partir de agora por Diogo Souza, no quadro Aconteceu Comigo. Ô, meu caro amigo Diogo Souza, que prazer em saber que você vai contar a minha história. Mas, assim como você sempre relata, né, para quando você pede pra gente mandar a história, que é pra gente ficar bem à vontade. Se a gente não se sentir à vontade, podemos trocar o nome. Não é que eu não vou contar a real história que aconteceu comigo, mas sim até para me resguardar. Até porque muitas pessoas sabem o que aconteceu comigo. Eu prefiro que você me chame de Edna. Hoje eu tenho 45 anos de idade. Diogo, eu fui casada 25 anos com o Ricardo. Hoje vão se completar pelo menos, eu digo casada, vão se completar pelo menos 2 anos que nos separamos. No início, Diogo, até que eu fui muito feliz. Você acredita? Depois que vocês ouvirem toda a história, vocês vão falar: meu Deus, ela ainda foi feliz? Fui! Não vou negar, Diogo. Eu fui feliz. Até porque Ricardo sempre foi um homem de não deixar a sua família passar por dificuldade nenhuma. Mas o real problema do Ricardo era o machismo. O Ricardo sempre foi um homem completamente machista. Desde o primeiro dia que eu conheci o Ricardo, Diogo, só pra você ter noção, eu já percebi que ele era um cara completamente machista. Eu tava em um rodeio na região de Campinas, foi na cidade de Jaguariúna. Eu tava no rodeio com algumas amigas e quando eu avistei, sabe, tava trocando olhares e quando eu avistei, vi o Ricardo. Ricardo é um homem bonito, que chama bastante atenção, até hoje, mesmo porque eu estou separada dele, não vou negar isso, ele é um homem realmente bonito, né? Mas foi bonito pra mim por fora, porque por dentro pra mim, infelizmente, não era. Eu avistei e a gente começou a trocar olhares. Eu e minhas amigas estávamos no rodeio, estávamos aguardando o show começar quando abriram a arena. Todo mundo começou a ir pra frente para poder ir próximo do palco e próximo ao show. E eu percebi, como o Ricardo estava me olhando há muito tempo, eu percebi que ele tentou se aproximar de mim. Mas naquela correria, daqui pra lá, de lá pra cá, as minhas amigas acabaram me puxando. Uma delas puxou pela minha mão esquerda e eu percebi que uma outra acabou pegando pela direita. Quer dizer, eu me confundi, né? Não era a minha amiga. Quem acabou pegando nas minhas mãos pra não me perder, e olha que a gente nem se conhecia, era o Ricardo. Ele segurou pelas minhas mãos e eu deixei ali. Nós fomos até próximo, né, ao palco, bem de frente ao palco onde iria começar o show. Dali a gente começou a conversar, ele me perguntando da onde eu era, eu perguntando pra ele, a gente contando sobre o show que ia acontecer, qual que seria a música preferida e dali coisa e tal. Diogo, eu era garota, eu tinha pelo menos naquela época 18 anos, acho que nem 18 anos completo, eu tinha 17 anos e eu gostava de usar roupa curta, né? E eu vi que ele toda hora ficava olhando pra mim. Mas eu achei que de repente fosse um olhar de menino, né? Como todo garoto, né, Diogo? Eu acho que você foi um garoto já e sabe o que eu tô falando. O olhar de ver uma moça com uma roupa mais colada, com um decote. E eu estava com um decote grande e eu estava usando uma saia. Depois do primeiro beijo daquela noite que o Ricardo acabou me dando, você acredita, Diogo,
que no primeiro dia ele já começou com ciúmes e machismo pra cima de mim? Foi logo no primeiro dia. Ele começou a... mas... Edna, você não acha que essa roupa sua tá muito curta pra uma menina tão bonita assim? Claro, ele dava aquela pitadinha, né? Aquela pitadinha de amor, de sentimento, mas não deixava de jogar o lado machista dele. Mas tudo bem, Diogo, quando a gente conhece, que a gente tá apaixonado, a gente tá gostando da pessoa, eu acho que isso acaba não sendo um problema. O problema é lá na frente, quando a gente começa a enxergar. Olha, Diogo, a minha história é muito longa, então eu prefiro antecipá-la um pouco. Vamos colocar 5 anos depois disso. Para vocês terem a noção, 5 anos depois, eu já estava casada com o Ricardo, tinha um garoto e uma garota. Eu tinha o meu filho de apenas 1 ano de idade e tinha uma menina de 3 anos de idade. Quer dizer, a minha vida parecia muito perfeita. A minha vida parecia completa para qualquer menina que esteja acompanhando agora o seu programa e ouvindo a minha história. Toda mulher sonha em casar, ser bem tratada e ter filhos. Foi como eu comecei a relatar o início da história. Eu fui feliz. Eu fui feliz com o Ricardo. O problema era o lado machista dele que não saía de dentro dele. Diogo, eu e Ricardo sempre fomos um casal muito agitados. Gostávamos muito de sair, de beber, de curtir. Mas quando o Ricardo bebia, o machismo dele piorava. Os ataques de ciúmes dele, junto com o seu machismo, piorava e piorava muito, Diogo. E isso não foi falta de avisar. A minha mãe me avisava por diversas e diversas vezes. Filha, eu sei que você ama o Ricardo, mas não tá na hora de você sentar com o Ricardo e pedir para ele dar uma mudada com esse jeito machista? Para você ter noção, por diversas vezes, em festas de família, Diogo, nós tivemos que ir embora. Uma certa vez, estávamos no aniversário de um primo meu, famílias todas reunidas, um primo meu veio conversar comigo. De repente, já veio o Ricardo gritando. Ô Edna, que negócio é esse aí? Esse seu primo que você não vê aí há não sei quantos anos, com essa mãozinha aí no seu ombro. Que negócio é esse aí? Faz favor pra mim. Vai lá e vai colocar uma roupa agora, porque eu tava de biquíni, Diogo, a gente tava nadando. Vai ficar de biquíni aqui não, perto desses seus primos aqui não. Esse foi um dos ataques de fúria, de ciúmes que o Ricardo deu. Assim como eu estava contando para você, depois de 5 anos de casados, com 2 filhos, um certo dia, Diogo, teve uma festa da empresa de Ricardo. Ricardo trabalhava numa multinacional. Ele era operador de máquinas, era uma pessoa muito querida lá pela empresa. E neste dia que nós fomos convidados para essa festa, tinha muitas pessoas, mas muitos amigos. Pra você ter noção, uma multinacional que ele trabalhava tinha pelo menos 2.000 funcionários. E era uma festa de confraternização. Claro que todos os funcionários estariam presentes, mas cada um com a sua família. Um com a sua namorada, o outro estava com a sua esposa, um com a sua noiva, e assim sucessivamente. Diogo, eu fiz amizade com uma das mulheres de um funcionário, um amigo, né, de Ricardo, que estava nessa festa, e a gente começou a conversar e a beber. Eu gosto muito de tomar uma cervejinha, e ali estávamos, bebendo, começando a conversar, começando a rir.
E como você sabe, nestas festas, tem homens que gostam de se reunir com os homens, né? E tem homens que acabam ficando próximo ali à sua esposa, gostam de ficar mais próximo delas. O Ricardo não estava próximo de mim. Ele não estava próximo. Estava conversando com seus amigos, conversando, também rindo, enquanto eu conversava com essa mulher de um dos amigos dele. E um dos amigos dele estava junto com a esposa, nessa rodinha que a gente estava conversando. E o homem conversava daqui, gesticulava ali, apontava para mim, porque o assunto estava comigo, estava com a outra amiga, a gente comentando, brincando, falando. Conversa daqui, conversa de lá. Diogo, numa certa hora, o Ricardo já tinha bebido bastante. Eu provavelmente também tinha bebido bastante, mas eu tinha o meu controle, o Ricardo também tinha o controle dele. Quando eu olho pro lado, este rapaz que estava gesticulando e conversando comigo, eu vi que ele ficou sério. Ele mudou. O seu semblante mudou, ele acabou fechando a cara. Era esposo de uma das moças que ali estavam. Esse cara, ele fechou, mudou o semblante. Eu até olhei para trás, não vi nada de inesperado, nada de diferente. Passados-se 5 minutos, o Ricardo chega próximo de mim, aperta minha mão e fala: vambora. Vamos embora. Ricardo, mas embora por quê? Você está na festa de confraternização dos seus amigos, da empresa onde você trabalha. Vambora, vambora, você está sorrindo demais para esse rapaz aí. Ricardo, como assim? Você está sorrindo demais para esse rapaz aí. Tá, ele não é dentista para você ficar mostrando os dentes para ele? Diogo, ele chegou e falou desta maneira comigo. Ele não é dentista, e começou a falar alto. O rapaz ali não é dentista que eu saiba. Ele não é dentista que eu saiba ali para você estar mostrando os dentes para ele. Ricardo, mas a gente está conversando. Como as moças estão conversando. Não, vamos embora. Diogo, a festa estava gostosa, estava bem. Ricardo, você não está curtindo? Então vamos ficar, Ricardo. Então vamos ficar. Nesta hora, Diogo, este rapaz que estava conversando com a gente, ele percebeu que o problema do estresse, o machismo do Ricardo era por conta dele. Então, num gesto de tentar apaziguar e tirar essa má impressão, esse problema que o Ricardo, na cabeça dele, tinha se passado, ele tentou se aproximar. Ele tentou se aproximar aí. Ô Ricardo, deixa eu falar uma coisa pra você. E veio assim num gesto de pôr a mão, sabe? Nos braços dele pra ele se acalmar. Ricardo, sai daqui! Sai daqui! Ricardo, pelo amor de Deus! Eu e sua esposa estávamos apenas conversando. Só pra você ver, minha mulher tá aqui do lado, não tá do lado. Você cala a sua boca! Eu também, Diogo, naquele momento, tentei. Ricardo, pelo amor de Deus, se controla! Pelo amor de Deus! Se controla! Quando eu falei se controla, Ricardo fechou a mão, Diogo. Ricardo fechou a mão e deu um soco. Deu um soco no rosto desse rapaz. Falei, pelo amor de Deus, Ricardo! Ricardo, pelo amor de Deus, Ricardo! O que você tá fazendo? Por causa de ciúmes bobo ainda? Ricardo, pelo amor de Deus! Que ciúmes bobo é esse, Ricardo? Para com isso, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O cara caiu com o rosto e a boca toda cortada, ensanguentada. Ali todo mundo já se afastou na hora. Ali todo mundo, Diogo, já se afastou naquela hora. Falei pro Ricardo, agora nós vamos embora. Você vai pedir desculpa para esse rapaz e nós vamos embora agora. Eu vou pedir desculpa coisa nenhuma. Além de machista ainda, ele era muito ignorante, Diogo. Fomos embora daquela festa. Resultado, Diogo, com todo aquele auê que ele acabou fazendo por causa de ciúmes que o rapaz estava conversando comigo. Resultado, o Ricardo foi demitido, Diogo.
o Ricardo foi demitido. Mas graças a Deus, nós nunca tivemos esse tipo de problema. O Ricardo poderia ser demitido de uma empresa, que ele arrumava um outro emprego rapidamente ali, ele tinha muitos contatos, era um homem trabalhador, sim. Graças a Deus era trabalhador, mas o seu machismo, o seu controle sobre a minha pessoa, Diogo, estava atrapalhando até a vida profissional dele, como ele perdeu este emprego. Como ele acabou perdendo, Diogo, este emprego, que era um emprego bom, e ele acabou perdendo por causa de ciúmes, bobo. Diogo, depois que eu tive os meus 2 filhos, eu sempre gostei de pensar no futuro. Eu sentei um dia com o Ricardo e falei: amor, eu vou fazer uma faculdade. O meu sonho, Diogo, era se formar em jornalismo. Eu queria fazer jornalismo, né? Eu sempre gostei da área de rádio, de televisão, apesar de nunca ter trabalhado. Falei, mas eu vou fazer jornalismo, né? Que eu quero pensar no meu futuro. Até o Ricardo concordou, Diogo. Até concordou, mas todos os dias o Ricardo ia me buscar na faculdade. Minha mãe ajudava em muito, olhar os meus filhos, e o Ricardo ia me buscar na faculdade. Por diversas vezes, Diogo, o Ricardo já tinha dado alguns chiliques com alguns amigos de classe. Ué, tem tanto meninas quanto tem também meninos, né? Quanto tem meninas, quanto tem meninos. E eu tinha sempre alguns amigos que sempre ficavam ali conversando comigo pra gente combinar sobre alguma apresentação que fosse ser feita na faculdade, né? Muitas vezes a gente se reunia na casa de alguma amiga, na casa de algum amigo, para poder fazer algum trabalho pra gente apresentar para a faculdade. O Ricardo também começou a encanar com um amigo meu. E por incrível que pareça, esse meu amigo, ele era um garoto gay, ele era assumido, ele namorava até um outro garoto que frequentava a faculdade com a gente, não na mesma turma, mas ele era gay. Então, o gay é normal, ele tem esse costume de querer abraçar mais, de beijar mais, e tem mais essa liberdade com as mulheres. Eu tô mentindo, Diogo? Eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade. Só que o Ricardo não via isso, ele não entendia. Eu já falei para ele várias vezes: Ricardo, pelo amor de Deus, até brincava, né, com a expressão. Falei: Ricardo, a fruta que ele gosta, né? A fruta que ele gosta é a que você tem. Então, pelo amor de Deus, para com essa bobeira. E ele encanou com esse menino, porque esse menino por diversas vezes me abraçava, a gente ia se despedir, dava um beijo no rosto. Ricardo, você não conseguiu perceber até agora que é somente uma amizade e eu tenho um carinho muito grande por esse menino? Pelo amor de Deus. Um dia estávamos lá fora, acabamos saindo mais cedo, terminou a aula mais cedo, e aí tinha um barzinho em frente, Diogo. Eu sempre esperava o Ricardo me buscar em frente a este barzinho. Em frente a esse barzinho. E ali estávamos conversando, e inclusive esse garoto, esse meu amigo, que fazia faculdade junto comigo, da minha mesma classe, também estava ali conversando. Eu e esse meu amigo, que o Ricardo tinha ciúmes dele, estávamos conversando mais pro meio da rua, como estava lotado o barzinho, eles colocavam carros na porta, motos ali, estávamos eu e esse meu amigo conversando. Ele estava conversando, tal, e uma hora ele agarrou no meu braço, agarrou para questão de conversar, puxando assim. Diogo, eu não tinha percebido. O Ricardo já tinha chego fazia alguns minutos e ele estava com um carro na esquina. O Ricardo já tinha chego já fazia alguns minutos e ele estava ali com um carro na esquina aguardando. Eu não tinha visto, como ele tinha o costume de parar sempre, buzinar para mim entrar no carro e ir embora. Pronto, eu fiquei ali aguardando, eu não vi ele. Eu não vi. Esse meu amigo estava um pouquinho mais pro meio da rua e eu mais próxima ali à calçada, mas estávamos próximos um do outro. E ele colocou a mão em mim, me apertou, né, puxando, gesticulando, conversando. Diogo, eu só escutei
Sabe aquela cantada de pneu? Quando você acelera o carro e sai em uma velocidade só? Só escutei aquela cantada de pneu. Escutei aquela cantada de pneu, um carro acelerando. Diogo, exatamente isso que o Ricardo fez. Exatamente isso que vocês estão imaginando. O Ricardo atropelou meu amigo. Não, Diogo, eu não estou mentindo, não. As lágrimas até correm no canto dos meus olhos quando eu conto essa história de saber que um homem pode ser tão ciumento, machista e possessivo numa altura como essa. O Ricardo atropelou o meu amigo de faculdade. Diogo, aquele momento eu falei, meu Deus. Quando ele atropelou, já saiu do carro gritando, mas eu fui em direção do meu amigo para saber, pelo amor de Deus, se ele tivesse matado aquele garoto. Eu fui, o garoto caiu no chão. Incrível que pareça, Diogo, ele fez alguns arranhões no braço, na perna, não quebrou nada, graças a Deus. Nós ainda chamamos a ambulância, e meu amigo não queria, chamamos a ambulância. Levamos ele para o hospital, deixei o Ricardo ali plantado, ele gritando, esbravejando. Saindo daquele hospital, quando eu tive a certeza que esse meu amigo estava bem, foi atropelado pelo meu próprio marido, um homem egocêntrico, machista. Chegando em casa, isso porque Ricardo já tinha me ligado várias vezes, e claro que eu não poderia deixar de socorrer um amigo. Quando eu cheguei em casa, Ricardo estava bebendo algumas cervejas. Eu vi, porque quando eu abri a porta do apartamento, eu olhei na cozinha e vi pelo menos ali, Diogo, umas 6, 7 garrafas vazias. Quando eu falo garrafa, essas long necks de 350 ml. Então já vi que ele já estava bastante alterado. Eu cheguei e falei, Ricardo, o que foi? A gente precisa conversar. Eu acho que a gente não tem o que conversar, né? Ricardo, você parou para poder pensar o que você fez hoje? Que você poderia ter tirado a vida de uma pessoa por causa de ciúme seu? Por causa de machismo seu? Ricardo, por quantas e quantas vezes eu falei para você que aquele garoto é meu amigo? E além dele ser amigo, para poder tranquilizar as suas segundas intenções que você acha que possa acontecer entre eu e ele é gay. Ele namora um garoto da escola. Deu pra você entender até agora? Mas eu já vi esse monte de gay por aí que muitas vezes quer sair com as meninas. Pelo amor de Deus, Ricardo. Pelo amor de Deus, Ricardo. Coloque a mão na sua consciência e para pensar. Eu algum dia te dei algum motivo para você sentir o tamanho dos ciúmes que você tem? Para você ter o tamanho do machismo que você tem? Ou será que esse erro é meu? Eu nunca quis enxergar que você sempre foi assim desde quando eu conheci. Hein? Será que eu que sou a cega, que não quero enxergar que você sempre foi assim desde quando eu te conheci? Por quê? E ele já começou a esbravejar comigo, Diogo. Por quê? Se você acha que eu sou desse jeito assim, machista, como você diz, ciumento, egocêntrico, essas são as palavras que você usa contra a minha pessoa, né? Então por que você tá comigo? Então por que você tá comigo? Ricardo, eu estou com você porque eu te amo. Ricardo, eu estou com você porque eu te amo. Simplesmente porque eu te amo. Mas eu quero que você entenda o seguinte. Quero que você entenda a seguinte questão.
Amor, ele é sustentado pelo amor. O amor é como se fosse uma flor. Se você não regar essa flor todos os dias, um dia ela pode murchar e o amor pode morrer. Quero que você entenda muito bem isso, Ricardo. Quero que você compreenda muito bem isso. Eu te amo muito, mas você precisa mudar as suas atitudes. Você precisa mudar esse seu jeito. Diogo, eu não vou falar que ele não mudou. Eu acho que pelo menos uns 6 meses, eu acho que essa conversa que nós tivemos fez com que ele refletisse. E muitas vezes, por ironia do destino, até tentasse mudar. Mas ele não conseguia, Diogo. Durante 6 meses eu até achei que o Ricardo fosse outra pessoa. Achei que ele fosse outra pessoa. Um dia eu cheguei em casa, Diogo. Tinha ido ao centro com a minha mãe. E no centro eu acabei fazendo uma encomenda, Diogo, de alguns produtos que iam chegar outro dia. Então o que eu fiz, Diogo? Eu anotei o telefone do gerente da loja. Eu anotei o telefone do gerente da loja pra gente combinar quando chegasse os produtos pra eu ir buscar. Eu cheguei em casa e coloquei o meu celular na sala. Deixei o meu celular na sala, Diogo, e fui pra cozinha fazer janta. Tava ali fazendo janta, coloquei até uma musiquinha pra me ouvir. Gosto muito de ouvir música. A meia hora depois que eu estava, eu só escuto gritos do Ricardo. Edna! Oi, Edna! Oi, Ricardo, o que foi? Que mensagem é essa daqui com esse rapaz aqui? Eu já coloquei a mão nos olhos, Diogo, e parece que eu já estava vendo toda a cena. Ricardo, que mensagem? Que é isso daqui? Rogério, eu aguardo o seu contato. Beijos, Edna. Ricardo, acho que você não conseguiu entender ainda. O que está anotado aí? O que está anotado aí na agenda? O que está anotado na agenda? Esse rapaz é o gerente da loja onde eu fui fazer as compras hoje. E certos produtos vão chegar depois. Eu anotei o telefone dele para ele me avisar e eu ficar cobrando. Ele já tinha bebido, Diogo? Como ele já tinha bebido. Começou a rir, ironicamente. Eu sei muito bem. Eu sei esse negócio de gerente de loja, de amiguinho de faculdade. Já começou a desenterrar, Diogo, a falar coisas desnecessárias. Muitas vezes até me ofender, me humilhar, Diogo, com coisas que não tinha nada a ver com aquele momento. Edna, você sabe o que eu faço com uma palhaçada dessa daqui? O que, Ricardo? O que você quer fazer, Ricardo? Diogo, nós morávamos no 7º andar. Ricardo pegou o meu celular, que eu não tinha nem acabado de pagar as prestações dele, e jogou lá de cima. Aqui que eu faço com essas conversinhas fiadas, ó. E jogou, Diogo. Ricardo jogou o meu celular do 7º andar. Quando eu olhei para a janela, Diogo, o meu celular tinha se espatifado, Diogo. O meu celular tinha se espatifado no chão, Diogo. Diogo, ali começou a passar um filme na minha cabeça. Desde o primeiro dia, lembra que eu tinha contado pra vocês, Diogo, desde o primeiro dia, quando o Ricardo me conheceu, naquele rodeio, naquela festa, ele já demonstrava sinais de ciúmes, demonstrava sinal de machismo, de controle sobre as pessoas.
aquele filme passou na minha cabeça, Diogo. Aquele filme passou na minha cabeça. Aquele dia. A história de ciúmes do emprego que ele acabou perdendo. A história de ciúmes de ter atropelado o meu amigo de faculdade. Aquela história de ciúmes, Diogo, de quebrar o meu celular. Diogo, aquele dia eu não quis nem conversar com o Ricardo. Eu estava fazendo uma autorreflexão que realmente seria de importante na minha vida. O que realmente seria de importante na minha vida, se realmente eu precisava passar por toda aquela situação e viver tudo aquilo com o Ricardo, mesmo eu amando. No dia seguinte, eu tomei a minha decisão, Diogo. Quando o Ricardo acordou para poder tomar banho, para poder ir trabalhar, deixei ele tomar o seu banho, preparei o café dele. Quando ele sentou na mesa, eu falei: Ricardo, a gente precisa conversar. Ricardo, a gente precisa dar um fim nesta situação. Diogo, eu percebi que ele já mudou na hora o seu semblante. Como assim, Edna? Mudar o quê? Que tipo de situação? Ricardo, não se faça de bobo. De tudo que vem acontecendo, de todo ataque de ciúmes e rebeldia que você tem contra a minha pessoa, tudo porque você começa a inventar coisas na sua cabeça. Tudo coisas da sua cabeça. Ricardo, eu acho que a gente não precisa nem conversar. Eu tenho uma decisão que eu tomei e eu só quero comunicá-la a você. Eu acho que nós devemos nos separar. Diogo, eu falei a questão de separar, mas com o coração partido, sabe, Diogo? Eu falei que queria me separar, mas o meu coração estava partido porque eu amava aquele homem. Mas eu já estava percebendo, Diogo, que não adiantava. Eu já estava percebendo que aquilo não adiantava nada, Diogo. Podia passar-se anos e anos e anos e anos e anos e anos, como se passaram, Diogo. Como se passaram. E aquele homem não mudava. Eu tomei aquela decisão. Ricardo, Diogo, ficou muito decepcionado. Ele nunca imaginava que eu ia tomar uma decisão daquela. Ricardo, por diversas vezes, me implorou, ajoelhou, mandou flores, comprou presentes, prometeu mudar, prometeu ser um outro homem, Diogo. Mas eu não confio mais nele, Diogo. Mas eu não confio mais no Ricardo. Hoje, Diogo, faz exatamente 2 anos. 2 anos, Diogo, que nós somos separados. Não vou negar. Penso nele até hoje. É o homem, foi o homem da minha vida. Com ele eu tenho 2 filhos. Ele até arrumou uma outra pessoa. Mas mesmo assim, me liga toda semana. Quando vem ver os filhos, ele pede pelo amor de Deus para a gente voltar, que ele diz que nunca me esqueceu. Mas jamais, Diogo, jamais algo possa acontecer nessa terra que possa mudar a minha mente, que possa mudar o meu modo de pensar perante ao Ricardo. Essa história, Diogo, eu fiz questão de contar para você. Acho que num gesto de alertar as suas amigas, as suas ouvintes, para poder mostrar que o amor é acima de tudo. Mas existe certas coisas em um ser humano que, se ele não mudar, o amor pode acabar. Quero agradecer, Diogo, demais por você ter contado a minha história.
inclusive ter usado um outro nome para que as pessoas não me conheçam. Mas eu tive a oportunidade de contar para as suas ouvintes que mesmo amando, nós temos que ter o orgulho próprio. Mesmo amando, nós temos que nos amar primeiramente e jamais deixar que um homem, com o seu machismo, jamais deixar que um homem egocêntrico possa controlar a sua vida e até mesmo tentar tirar a vida de outra pessoa por causa de um ciúmes doentio.